Assim, enquanto tem alguém cortando a lenha, sempre tem alguém apontando o dedo e falando pra você palavras que não são interessantes, duvidando de você. Tive alguns grandes aí, um deles foi tomar essa decisão, foi um ato de coragem para mim. Foi certamente a decisão de deixar definitivo o Brasil pela primeira vez, abandonar, entre aspas, tudo que eu tinha construído ao longo dos anos. Ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então não era um problema. Ser pobre, morar no barraco, deixou uma batida, a mamãe disse que eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Intensa, eu e a Fernanda, a gente largou a empresa, saímos do corporativo, de um salário altíssimo lá, desde o D1 que a gente decidiu. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Galhardcast, agora na segunda temporada, estreando aqui com um convidado muito especial, Cadu, da Delegacia do Meio Ambiente. A gente vai falar, pessoal, sobre vários assuntos muito legais que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês, já que vocês gostam de assuntos realmente relevantes, muito bacanas, que realmente fortalecem a gente e fazem a diferença para a sociedade, se inscrevam aí no nosso canal, no Galhardcast, dá aquela compartilhada e fortalece aí. Bom, Cadu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo aqui, Obrigado, meu irmão. irmão. Obrigado, irmão. É uma honra tê-lo aqui. Queria que você se apresentasse pra gente. Claro. Cara, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Você é um cara fantástico, o trabalho que você está fazendo frente à Câmara. A gente carece hoje de político desse porte, porque as coisas acabaram se desvirtuando um pouco, né? A gente vive isso um pouco na polícia, a gente acompanha, a gente sabe como é que tá. Hoje eu estou numa delegacia de meio ambiente, mas já passei por outras áreas. Então, assim, você está de parabéns pelo trabalho que você tem feito. A gente, né, em algumas ocasiões, até a gente se trombou aí, se ajudou nos resgates de animal. E estamos aí, cara, à disposição sempre que vocês precisarem. Cadu, muito legal. Pessoal, para quem não sabe, o Cadu já participou de alguns resgates. Ele vem fazendo esse trabalho em frente à causa animal, aquele trabalho de verdade, verdadeiro. Inclusive, quando eu conheci o Cadu, a primeira vez que a gente foi fazer um resgate, eu falei, Cadu, posso só fazer um take aqui? Né? E ele falou, olha, eu não gosto muito de filmar e tal, não acho muito interessante, mas falou numa boa pra mim, eu falei, Cadu, fica tranquilo, sem problemas, porque eu entendo, né? Então o Cadu não é uma pessoa midiática, não é aquele cara que sai postando as coisas que ele faz, mas eu vi de perto o trabalho incrível que ele faz, né? O trabalho realmente que ele faz com vontade, com coração ali, e ele gosta mesmo do que ele faz. Eu acho que isso faz toda a diferença para quem trabalha na polícia. É uma área desafiadora, inclusive a área que hoje a gente está cada vez mais em crescente, que é o bem-estar animal, né, Cadu? Claro, com certeza. E eu aproveito para te perguntar, como é que foi essa história de você querer entrar para a polícia? De onde veio isso, meu irmão? Cara, bicho, polícia pra mim é sonho de criança. Sempre foi sonho de criança, desde molequinho. As brincadeiras eram de polícia e ladrão, e revolvinho pra cá, revolvinho pra lá, e sempre sendo polícia, né? Nunca sendo ladrão, né? Mas sempre foi um sonho de criança. Então, eu vim pra. Assim, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, vim pra cá, pra nossa região de Alphaville. Eu tinha 96, eu tinha aí 7 para 8 anos, mais ou menos. Minha irmã era pequenininha, Veio veio com novo. mês, vem. Tô há 30 anos aqui na região. Não tinha nada aqui, Tinha né? nada, mudou muito, Mudou. mudou muito. Algumas coisas para melhor, algumas coisas, né, com todo crescimento, ele traz coisas boas e coisas ruins, mas É aí verdade. cabe a vocês, inclusive políticos, nos ajudarem com isso aí, com mobilidade urbana, com esse tipo de coisa, que eu sei que você vem fazendo de forma grandiosa aí. E aí estudei, fiz a vida inteira aqui na escola aqui, Mackenzie, depois me formei na Faculdade de Direito na Unip aqui, sempre na nossa região. Em 2018 eu me casei, em 2012 eu entrei na polícia. Estudei, durante a faculdade fiz cursinho, bastante tempo de cursinho, sempre com a veia voltada para a polícia. E aí em 2012 ingressei na carreira, foram 330 mil candidatos. Entramos em 350, 360 candidatos, foram aprovados. Concurso não é brincadeira, né? É barra. Tem que estudar, tem que ser de verdade, porque a cada dia as coisas estão mais difíceis, né? O mercado está mais difícil. Então, muitas pessoas acabam buscando essa área pública, né? Para ter uma garantia, uma estabilidade, a certeza que todo dia, quinto dia útil, o dinheirinho vai estar lá na conta, né?
Então, não é fácil, você tem que estudar, tem que se dedicar, mas polícia, a meu ver, ela é uma carreira à parte, porque é muito vocação. Você tem que ter vocação para a polícia, porque senão isso aqui não é um emprego. Isso daqui é uma vocação mesmo, cara. É uma missão que você recebe para fazer o bem, independente de quem que vai estar do outro lado lá. Tem hora que é o cara abastardo, o rico que vai estar precisando de ajuda, tem hora que é o pobre que vai estar precisando de ajuda, e você tem que, uma hora é o animal, hoje no meu caso, que eu estou há 6 anos aqui para 7 na Delegacia do Meio Ambiente, hoje quem precisa de ajuda é o animal, que a gente faz os resgates, que a gente cuida, né, das denúncias e tudo mais. Então a polícia é isso daí, é vocação. Aí, em 2018, me casei, hoje estou casado, tenho uma filhinha de 3 anos, o amor da minha vida, veio para mudar. Eu sou muito família, né? Eu gosto muito de casa cheia, com família, com amigo, um bom churrasco de domingo e é isso aí. Legal, legal demais, Cadu. E olha que bacana, você falou sobre vocação. E eu acho que é isso que mais falta hoje na política. Ah, com certeza. Eu acho que falta vocação com missão. Com certeza. E quando a gente vê... Vai ser de verdade, né? Tem que Falta ser, aquela tem que ser de coisa, verdade, as né? pessoas, E olha que louco, eu nunca trabalhei na área pública, mas desde pequenininho. Falava pro meu pai, pai, eu quero ser presidente da República. Você acredita? Você acredita que eu falava assim? Com certeza. Então, e eu ia cumprimentando todo mundo. Então, uma coisa ficou guardada em mim, que nem quando você brincava de polícia e ladrão, e você era o polícia. Aham. Eu também brincava. Eu entrava nos lugares, queria conversar, entender o que estava acontecendo e tal. Então, eu acredito muito nisso, né? Da gente buscar realmente uma vocação. Claro que na vida, nem sempre a gente consegue exercer aquela vocação que a gente tem. Às vezes a gente fica anos exercendo outra coisa, que foi meu caso, mas chega um momento que a gente consegue sim conciliar. Claro, Né? claro. E uma coisa muito legal, Cadu, que eu vejo é que existem profissões, né, área da saúde, segurança pública e educação, que de verdade, elas são muito mal remuneradas e quem está nessa área hoje realmente faz por amor. É verdade. E eu vejo isso em você. Eu vejo isso em você. Então, parabéns, né, pela essa vontade que você tem. Eu vejo que você faz com muita vontade, gosta mesmo. E me fala uma coisa. Quem que foi sua inspiração? Ou quem, né? Quem te motivou? Ou quem te motiva? Me conta um pouco isso aí. Cara, essa coisa da polícia, eu nunca tive ninguém na polícia. Na verdade, tive um tio, o irmão da minha mãe, foi investigador no concurso de 91. Era moleque, tinha 18 anos, entrou, era uma época diferente, o concurso era diferente. Esse meu tio acabou entrando e essa pessoa, ele tinha 18 anos, eu devia ter uns 5 para 6 anos, a gente morava em São Paulo ainda. E eu lembro, a gente morava no Itaim, e o meu tio era investigador no 15º DP, no Itaim. Legal. Então ele vinha almoçar em casa. E quando ele vinha almoçar, você viu, era uma época, a minha mãe é juíza, né? A minha mãe é desembargadora hoje, completou 45 anos de carreira. Mês Caramba! passado. Foi a 9ª mulher do estado de São Paulo, cara. Olha, que 9ª orgulho, hein, 9ª bicho? juíza, mulher. Não tinha, era uma época que tinha muito preconceito, né? Mulheres não entravam, criavam-se 1000 dificuldades numa fase oral para você passar apenas pela condição de ser mulher. Então ela venceu isso daí. Que Então, legal. para mim é um orgulho muito grande, né? Minha mãe é uma vencedora mesmo. Que legal. Falo com todo orgulho disso. E essa curiosidade que você me perguntou né, quem te motivou a polícia, né? Nunca foi vontade da minha mãe que eu fosse para a polícia, né? Talvez eu seguisse a carreira dela, ou advogar, alguma coisa do tipo. Mas esse meu tio, quando ele ia em casa almoçar, meu tio entrou numa época que a polícia não tinha muita condição, armamento e tal. Então, quando ele entrou, a arma que ele usava, que era um revólver 38, essa arma era da minha mãe. Minha mãe tinha uma arma que o Estado deu para ela, o juiz tem porte de arma também, mas ela nunca quis usar arma. Então, essa arma ficava guardada no cofre. E quando meu tio entrou na polícia, essa arma foi passada para ele. Minha mãe passou essa arma para ele ir trabalhar. Eu ia trabalhar com essa arma. E aí ele vinha almoçar em casa, nos dias de plantão,
E eu falava, tio, deixa eu ver sua arma, deixa eu ver a sua arma. E ele me mostrava, ele levantava a camiseta assim, mostrava, olha, eu vou te mostrar só o cabo, só a coronha. Conforme você for crescendo, eu vou te mostrando mais. Ah, legal. Aí ele entrava, deixava lá em cima do armário, almoçava e ia embora. E eu ficava olhando a janela com a viatura, aquilo me fascinava, me fascinava. E aí eu falei, cara, quando chegou a minha época de mais maturidade, eu falei, pô, como é que precisa fazer para ser polícia? Precisa estudar e fazer concurso público. Eu falei, então vamos. E foi algum tempo ali, um Legal. aninho de estudo, com cursinho e tal, e graças a Deus deu tudo certo, tô para 13 anos de carreira aí. Legal. E como é que foi para sua mãe quando você falou que queria ser polícia para ela, uma desembargadora? Minha mãe apoiou, ela, assim, Apoiou. independente do, né, minha mãe, assim, minha mãe é uma pessoa que tem uma visão muito clara da vida, sabe das dificuldades que ela passou, né, sabe o que o concurso público te traz de segurança, né, de estabilidade, principalmente. Claro que o concurso de polícia, concurso de magistratura é muito diferente, Diferente, mas o estudo é outro também. É. Mas ela me apoiou, como se eu também tivesse escolhido para outra coisa. Eu, enquanto jovem, um pouco mais jovem, gostava muito de ir para academia, essas coisas. E uma época eu falei, eu quero fazer educação física, eu quero ter uma academia, quero ser professor e tal. E ela falou, cara, se é isso aí a sua vontade, eu te apoio. E Legal. acabei nesse meio do caminho mudando. Falei, não, eu preciso fazer direito, vamos estudar e vamos para a polícia mesmo. Legal, Foi o que legal. aconteceu. Pô, sensacional. É. E me conta, um desafio que você teve, ou um momento difícil que você teve na sua vida que te marcou. Cara, assim, João, como eu disse pra você agora, eu sou muito família, né? Eu gosto muito de casa cheia, eu acho que sempre uma mesa de comida é sempre com boa comida, com boa bebida, é um motivo para reunir pessoas. Legal. E eu gosto de reunir pessoas, seja família, seja amigos, seja quem for. Eu acho que conhecer gente faz sempre com que a gente evolua, sabe? Até conhecer pessoas do bem e pessoas do mal. Pessoas do bem você tem a agregar e pessoas do mal você sabe o que não fazer na sua vida. É verdade. Repelir, né? Então, assim, eu acho que um momento de dificuldade, não vou dizer uma dificuldade, mas é uma coisa que me marca muito, foi a separação dos meus pais, né? Eles separaram, eu era bem pequeno, eu até nem tenho muita lembrança disso, enquanto criança, não tenho muitos momentos de lembrança eu e meu pai, porque eles separaram, eu era muito pequeno. Eu não sei se eu sofri isso lá atrás, porque eu não lembro. Mas hoje que eu tenho a minha família, a minha esposa, a minha filha, eu sinto falta disso. Eu sinto falta eu falo, pô, se eu puder, eu nunca vou me separar da minha esposa, sabe? Porque eu sou filho de pais separados e isso é uma coisa que tem gente que não sente e tal, mas eu senti muito. Então isso é uma dificuldade que às vezes eu paro, eu penso, pô, como as coisas podiam ter sido diferentes, foge da minha, fugiu totalmente Alçada, claro. da minha alçada e do meu querer, né? Foi o que eles julgaram pertinente no momento da separação, que foi melhor para os dois, mas é uma coisa que para mim eu ainda tenho um negocinho no coração em relação a isso, sabe? Eu gostaria que se eu pudesse, para minha família, eu faria totalmente diferente, sabe? Sim, não, faz todo sentido. Grande parte, graças a Deus, meus pais estão juntos até hoje, mas grande parte dos pais dos meus amigos são separados também. Realmente, né, tem aqueles amigos que para eles tá tudo bem, né, tá tudo Aham. certo, mas eu sinto que isso marca, assim, e faz diferença para muitos. E o casamento, ele tá hoje a instituição casamento tá numa situação muito difícil. A gente tem uma taxa de separação, né, um índice de separação muito alto na Não, com sociedade. certeza, com certeza. Eu acho que até a questão a questão das mídias sociais hoje e tal, elas vieram, né? Tudo que é novidade, ela vem pro bem, vem pro mal. Então você tem que saber, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então eu acho que assim também é na mídia social que a gente vive hoje. As pessoas, eu acho que elas acabam se espelhando muito, querendo se igualar a outras pessoas, se comparar, e a realidade de cada um cara, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Então eu acho que isso é muito desafiador para os dias de hoje. Até para eu ter uma filha pequena de 3 anos, a gente evita deixar muito tempo em celular, essas coisas, porque
é difícil, é muito difícil. As coisas são jogadas, não tem muita regra, essas coisas da internet ainda. Então as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado, né, com o que assiste, porque a velocidade da informação ela é constante, né? É muito na nossa época de escola, de faculdade. Não era, você sentava lá, o papel, vamos fazer trabalho, ia na biblioteca e tal. Hoje não, você vai no chat GPT, tá tudo Mudou pronto, tudo, né? irmão. Eu concordo 100% com você. Você não é o primeiro convidado do podcast que tem essa mesma visão. A gente teve uma explosão de informação. A gente não sabe lidar com tanta informação. Nosso cérebro não sabe digerir também a esse acesso pujante de dopamina, né, de você ficar passando videozinho. Quando você vê, passou meia hora, 1 hora, você ainda tá lá focado naquela coisa do Reels e etc. E imagina uma criança, né? Uma criança que tá ali consumindo conteúdo, e aquele conteúdo para a criança é absorvido que nem uma esponja também. É Né? verdade. Então também é perigoso. E a questão da abundância. E quando a gente fala de relacionamento, na época dos nossos pais, você conhecia uma pessoa e era aquela pessoa que você conversava, chorava junto, reclamava junto, dias bons, dias difíceis, mas era aquela pessoa. Hoje, infelizmente, na rede social, você brigou com um namorado, namorada. Deixa eu dar uma olhada no meu Instagram aqui. A pessoa curtiu uma foto, mas eu tô carente, aí começa a conversar. Isso aí. E aí, quando você vê, infelizmente, aquele relacionamento que você criou, nesse momento ele já começa a se fragilizar. Então, realmente, eu acho que hoje nós precisamos ser o dobro de resilientes e fortes para construir, assim, um matrimônio, né? Com certeza, E eu com vejo certeza. isso, sim, concordo contigo. E, Cadu, me conta, teve algum momento na polícia que foi desafiador, que você ficou com medo, que você falou, meu... Cara, olha, eu vou te falar. O momento que eu mais tenho na minha lembrança, né, nesses 13 anos de polícia, foi logo que eu cheguei na região para trabalhar. Assim, quando eu entrei na polícia em 2012, eu fui trabalhar no departamento de inteligência, eu fiquei 2 anos lá. Depois consegui, depois de 6 meses tentando uma permuta para vir para cá, né? Porque a gente, quando muda de delegacia, a gente precisa buscar uma permuta, né? Então alguém vem pro seu lugar, você vai pro lugar dessa pessoa. Então eu fiquei 6 meses tentando ali até que eu consegui e vim para nossa região aqui, que é a seccional de Carapicuíba, que cuida dos nossos 8 municípios aqui: Barueri, Santana, Jandira, Itapevi, Cotia, Vargem Grande e Pirapora. São 8 municípios que fazem parte da circunscrição da nossa seccional aqui. Quando eu cheguei nessa seccional, em 2014, eu fui trabalhar na delegacia, no setor de investigações gerais, e que na época cuidava dos sequestros da região também. Então não existia na época uma delegacia anti-sequestro, mas existiam os policiais desse setor de investigações gerais que, quando acontecia um sequestro, já não era mais uma coisa que estava muito em evidência, porque o sequestro ele é cíclico, né? Então por exemplo, você tem altos índices de roubo a banco, você tem um sequestro em baixa. Quando você tem um sequestro em alto, você tem baixos índices de roubo a banco. Por quê? Porque são crimes, tanto o sequestro quanto o roubo a banco, eles são crimes que demandam de uma estrutura da organização criminosa, inclusive financeira, né? Porque para fazer um sequestro de 30 dias, como foi aquele sequestro do Abílio Diniz, por exemplo, demanda cativeiro, aluguel, comida, demanda de um monte de coisas, de organização, de pessoas que vão estar recebendo para isso, né? E o roubo a banco também. Você precisa alugar armas, você precisa ter carros, você precisa ter crimes anteriores, inclusive, para poder fazer um roubo a banco. Mas enfim, quando eu cheguei aqui em 2014, logo nos primeiros dias de delegacia, cantou um sequestro. Eu estava indo embora para casa, já era final do expediente, umas 6h30 da tarde. O chefe falou assim: Cadu, acabou de cantar um sequestro pra gente aqui na Granja Viana. Quer ir com a gente? Você acabou de chegar. Eu falei, quero, chefe. Porque o sequestro, pra mim, eu sempre, até antes de entrar na polícia, eu sempre tive o sequestro como o crime mais covarde de todos. E acho isso até hoje. Porque o sequestrador, ele usa ele te toma alguém querido em troca de dinheiro. Então ele te priva do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Olha, se você não me der dinheiro, eu vou matar o seu ente querido. Então as pessoas, o ser humano é muito complicado, cara. Então nesse dia cantou esse sequestro e nós fomos para lá. Vou resumir até a história porque foi
Foi uma longa noite que a gente trabalhou, mas era uma moça, uma senhora que foi tomada na Vila Madalena. Ela até tinha um carro blindado, mas quando ela estava entrando no carro, os caras conseguiram tomar ela e trouxeram para Cotia. Levaram para o meio do mato, que era um campo de futebol, meio abandonado assim, e lá foi o cativeiro dela. Eram 5 sequestradores. Deixaram ela lá, os quatro caras ficaram com ela lá e um pegou o carro dela e foi para outro lugar. Nesse caminho teve uma blitz da polícia militar. E esse cara ficou nervoso e bateu o carro. Então os policiais acharam que tinha alguma coisa estranha, foram lá e ele acabou confessando que estava no sequestro. Levou para a delegacia da Granja Viana, ali o 2º DP de Cotia. E aí o pessoal acionou a gente dando sequestro. Aí nós fomos para lá. Enfim, a gente não achava esse cativeiro, esse cara falava, não, mas eu deixei ela ali, chamamos o canil da guarda para ajudar a gente, não conseguimos achar, falou, os caras mataram essa mulher. E aí começou a cantar compra de cartão de crédito no Shopping Tabuão, no cartão de crédito dela. Aí nós fomos para lá. No que a gente foi para lá, tava os 4 caras lá, os outros 4 caras, a gente conseguiu identificar, o nosso delegado na época, um cara muito bom, o tirocínio dele de bater o olho, ele falou, puta, é os caras. A hora que ele abordou o cartão de crédito da mulher, já voou do bolso, identificou todo mundo, levamos pra delegacia e cadê a mulher? E cadê? Os caras matou a mulher, não quer saber, não quer falar. E vai, enfim. Isso já era 7 horas da manhã, tocou o telefone nosso, da nossa delegacia, era o pessoal de um condomínio que tinha ali na Granja Viana, a parte de segurança do condomínio, ligou para nós, falou, olha, eu tô com uma moça aqui, uma senhora, ela falou que foi sequestrada e tal, e ela conseguiu fugir do cativeiro no meio da mata, no meio da noite, e ela começou a andar no meio da mata, achou um muro, começou a costear esse muro, tinha um buraco, ela caiu para dentro do condomínio e tava bem. Ela, graças a Deus, estava bem. E aí era a nossa vítima. Cena Então, de filme. graças a Deus, a gente conseguiu prender os 5 sequestradores, recuperar a vítima, não houve prejuízo financeiro, nada. Os caras foram condenados e conseguimos salvar ela. Foi uma coisa assim, até agora eu fico emocionado, porque foi uma noite inteira de trabalho e a gente conseguiu resgatar essa mulher e ela foi eternamente grata a nós e graças a Deus deu tudo certo. Pô, sensacional. Essa que história legal. Enquanto é a maior história que eu tenho, assim, que eu guardo no coração mesmo, porque foi bem legal. E Não, teve um final feliz, né? Final feliz e você foi me contando e eu fui enxergando as cenas, imaginando as cenas aqui e que bom, que legal, Sim. cara. Acho que começar com uma história dessa, né? Foi logo no início da Tinha carreira. 2 anos de polícia, né? Pô, então sensacional. Tenho certeza que tiveram várias outras Não, aí com ao longo certeza. da história. Você vai adquirindo experiência, né? Aquilo era tudo novo, enxergava as coisas, pô, é assim que funciona, legal e tal, vai. Aí o chefe virava e falava, vai lá, Cadu, pergunta isso, mas seja firme e tal. E você, e aí, meu, cadê e tal, e pá. E aí você vai pegando, vai passando o tempo, você vai adquirindo experiência e vai até se calejando de algumas coisas, porque a polícia ela é uma coisa que... Depois eu fui trabalhar com droga, com entorpecente, fiquei 6 anos trabalhando com... Mais 4 anos trabalhando com entorpecente, pesadíssimo, uma coisa... É necessário, mas é um lugar de energia muito pesada, porque é a desgraça do século, é a droga, né? Isso é incontestável. Então, foi um lugar que eu trabalhei também que foi muito pesado, mas de um aprendizado ímpar, até para lidar com o ser humano, com mães, sabe, desesperadas, vendo seu filho ali de 15, 16, 17 anos já no tráfico, em troca de um dinheiro fácil, né, ao invés de achar que tem que ficar trabalhando em algum emprego que seja mais desgastante, tá? Não, eu vou ganhar meus 150, 200 reais por dia aqui vendendo a droga e acaba se espelhando no traficante ali. É o exemplo dele, né? Então a gente via muitas mães, quando a gente prendia esses adolescentes, ou até adultos já, as mães vinham lá, sabe? Pessoas simples, humildes, falavam assim, meu filho, o moleque dentro da grade, a mãe falava, pô, meu filho, mas por quê? O que eu errei pra você? Eu trabalho em 2, 3 empregos, eu saio 4 horas da manhã de casa. Você quebra a gente. Pô, e o menino, você vê, tá com um tênis bom no pé, tá com uma roupinha boa e tal. Eu falei assim, meu, por quê? E o menino envergonhado abaixa a cabeça e fala, mãe, desculpa e tal. Então foi muito... São coisas que vão agregando na carreira profissional da gente, né?
Cadu, e referente a esse último assunto, né? É um problema sistêmico no Brasil. Eu particularmente pude vivenciar algumas comunidades muito carentes, favelas, e a gente sabe que tem bocas ali, bocas aqui que funcionam, etc., como se fossem negócios mesmo. O Brasil é sistêmico, o PCC, o crime ele está instaurado, não tem muito que a gente pode fazer, é gigantesco. Mas referente a essas crianças, como você enxerga essa solução para as crianças? O que a gente pode fazer para que essa criança ela não se envolva no crime? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que é tudo preventivo. Então, o que vai salvar a criminalidade ela nunca vai acabar, porque ela é inerente ao ser humano. Mas eu acho que o que vai amenizar muito e o que é a solução é a base. Então, a base é a educação de qualidade, é o esporte de qualidade, é a juventude hoje perceber que o Estado está presente para ela no dia a dia dela e não que ela está abandonada pelo Estado, sabe? Então o Estado tem que estar. O Estado, quando eu digo, de uma forma geral, né? Seja Sociedade, talvez, né? Também. Mas sabe, mas o Estado ele tem que estar presente na vida daquela criança, daquela comunidade. Ele não pode entender que assim, pô, eu tô largado aqui no mundo. Se eu morrer, eu não faço a menor falta. E é isso que acontece com essas crianças hoje. Elas se sentem abandonadas, Se desamparadas. Exatamente. Por quê? Pô, às vezes não tem onde estudar, ou a escola é de má qualidade, pô, não tem um momento de lazer naquela comunidade, pô, um campo de futebol, um ginásio de esporte, alguma coisa. Então é isso que salva a vida, cara. Quando aquele ditado lá, não é clichê, que o esporte salva a vida, o esporte salva a vida mesmo, cara. Porque em vez daquela criança tá largada lá, cabeça vazia, sem ter. Pô, quem que é o herói dele ali? O herói dele é o traficante ali, cara. É o cara que tem um carrinho melhor, o cara que dá o rolê com a motoca que ele roubou, é o cara que tá com as meninas bonitas e tal. Ele vê nesse cara o herói, mas isso não é futuro. É a referência que ele tem. Exatamente. O que a gente precisa fazer é com que essa criança tenha mais referências que não seja o traficante. A palavra é essa, João, é referência, cara. É isso aí. Eu sinto isso também. Eu sinto isso. E eu gostei muito da sua análise referente ao Estado pegar na mão dessas crianças, dessas famílias e falar, não, nós estamos com vocês, nós vamos cuidar de vocês, você vai ter uma qualidade na sua educação, nós vamos fazer com que você tenha mais equiparação com quem está numa classe social melhor, e eu acho que a única maneira de realmente a gente conseguir mudar a sociedade é através disso. Com certeza. É na base, é na educação, não tem outro jeito. Com certeza. Não tem outro jeito. E muito, a meu ver, eu acho que muito não se faz politicamente pelo seguinte, porque mudar a educação hoje é para colher bons frutos daqui muitos anos, porque a juventude é o futuro do nosso país amanhã. Só que eu preciso plantar aqui para colher daqui 10, 15, 20 anos. Então é muito difícil a comunidade política querer plantar alguma coisa hoje que só vai colher daqui 15 anos, porque ele não vai estar mais ali 15 anos. O mandato dele já vai ter acabado, talvez ele não vai ter sido reeleito. Então ele quer colher o fruto imediato ali, que é uma obra, que é alguma coisa mais imediatista. Então por isso que, você me permite, eu acredito em pessoas como você, jovens, que têm uma cabeça diferente para fazer a mudança acontecer. Sabe, a gente precisa ter uma nova geração de políticos, uma nova geração de pessoas que queiram fazer de verdade, sabe? Eu acho que a coisa mais contraditória é o político levar essa fama de que é mentiroso. O político, isso aí foi promessa de campanha. Tinha que ser completamente o contrário. O político é aquele cara que tem que ir lá na sociedade, ir lá na comunidade, bater na porta e falar assim, dona Maria, o que está faltando para a senhora? O que falta? O que eu posso melhorar a sua vida? Porque o papel do político é melhorar a vida das pessoas, daquela comunidade, daquelas crianças, para que o futuro lá na frente, mesmo que ele não colha esse status de que foi ele que plantou a educação lá atrás, mas, ele está fazendo pelo mundo melhor. Total, é exatamente aquilo que a gente falou no começo, da missão, do propósito. Porque independente, se ele não tiver o voto, né, daqui 4 anos, daqui 8 anos,
no coração dele, na verdade dele, ele vai saber Com certeza. que aquelas crianças ali, das quais ele ajudou durante o mandato dele, ele conseguiu fazer a diferença e Com mudar a certeza. vida. E isso que importa. Com certeza. E é assim que os políticos deveriam agir. Com Pelo certeza. saber de que eles realmente estão fazendo a diferença. E não por querer simplesmente serem reeleitos ou pelo voto. Exatamente. Mesmo porque eu acredito que não só na política, mas em qualquer área, o sucesso, né, ele é obtido com um bom trabalho, né? As oportunidades, o reconhecimento, o sucesso, tudo isso é depois, mas tudo isso é fruto de um bom trabalho, um trabalho verdadeiro, um trabalho honesto, um trabalho de verdade, sabe? De fazer as coisas por amor, por paixão, em se doar, principalmente na política. Até na polícia, a gente faz isso mesmo. Porque se você for pensar, pô, eu tenho meu salário lá, cara. Se eu for um policial medíocre ou se eu for o melhor da delegacia, o meu salário é o mesmo. Exato. Então por que eu vou fazer? Porque eu acredito no meu trabalho, eu sei que eu posso fazer um pouco melhor a vida das pessoas. E eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu sei que com um pouquinho eu posso mudar o mundo de algumas pessoas, nem que seja por algum momento, por alguns instantes. Então Com é isso que eu certeza. acredito, eu sei que você também, e tenho certeza que você vai longe aí no que você tá no seu Tamo propósito. junto, meu irmão. Muito obrigado. Acho que a gente pensa muito igual. E me fala um pouco agora da experiência que está sendo, né? Quanto tempo você já está na Delegacia do Meio Ambiente? Eu entrei em 2019 lá, então agora fez 6 anos, estou no 7º ano aí. Como que é o trabalho na Delegacia do Meio Ambiente? A Delegacia do Meio Ambiente, cara, é uma delegacia perto de outras delegacias, é um mundo totalmente diferente. A nossa delegacia de meio ambiente aqui, ela é meio ambiente e produtos controlados, né? Então são duas vertentes na delegacia. A gente tem a parte de meio ambiente, que é a parte de crimes contra a fauna, contra a flora, né? O parcelamento irregular de solo, as invasões, a grilagem de terra, né? Os cortes de árvore, a questão dos maus tratos de animal também, que hoje em dia é uma coisa muito séria. A legislação é muito rígida para isso. E tem a parte de produtos controlados, né? Existem algumas empresas que trabalham no seu processo fabril, ou seja, na parte comercial, com alguns produtos químicos que demandam de um alvará da polícia. Então, existem equipes na delegacia que fazem essas vistorias para entender o que está sendo declarado para a polícia de compra, de quantidades desses tipos de produtos químicos, é o que realmente a empresa tem lá, bate as quantidades, está sendo armazenado de forma adequada, né? E aí a outra parte, essa parte, eu particularmente tenho feito bastante a parte de animal, de resgate de animal lá na delegacia, né? Nós somos hoje em sete equipes, né? Poderia ser mais, né? Mas hoje nós temos 7 equipes, porque cuidamos de 8 municípios, então a demanda é muito grande. Né? A gente tem uma ferramenta hoje na Polícia Civil que chama-se DEPA, é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Então, como sempre teve o BO eletrônico, né, para alguns crimes, hoje até o rol de crimes é maior, que pode ser feito pela Delegacia Eletrônica. Então, existe a DEPA também, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Se você tem uma denúncia... Isso que eu ia falar. Então, ó, ponto importante. Se você está assistindo maus tratos ou vê alguma coisa que insinua um maus tratos, você pode fazer online pela DEPA, né, Cadu? Isso, no site da Polícia Civil. No site da Polícia Civil. Entra Isso. lá, a pessoa precisa se cadastrar alguma coisa? www.policiacivil.sp.gov.br, vai ter lá, é autoexplicativo, vai ter uma aba lá que é a DEPA, e aí você vai inserindo dados, né? E anonimamente, né? Anonimamente. Qualquer sim. um pode fazer anonimamente. Qualquer um pode fazer. Fiz lá uma denúncia de maus tratos. Vi que o meu vizinho da frente estava agredindo o animal. Vou lá, fiz a denúncia de maus tratos na DEPA. Certo. Onde que chega essa denúncia? Essa denúncia, ela é feita eletronicamente pela delegacia eletrônica. Então, dependendo de onde for o município do maus tratos, vamos supor, em Barueri, a denúncia de Barueri. Então, vem para a nossa delegacia de meio ambiente aqui da região que cuida daqueles 8 municípios. Então, dentro daqueles 8 municípios que eu falei que nós cuidamos aqui, todas as denúncias de maus tratos de animal feitas através da DEPA, nesses 8 municípios vão vir para nós, e aí nós temos as equipes, né, eu e outras equipes também, que vão
de base dessa denúncia, o nosso delegado faz uma ordem de serviço para que a gente vá lá verificar se essa denúncia é procedente ou improcedente. E como é que está a situação aí dos maus tratos na nossa região? Nesses 8 municípios, na região oeste aí que pegam essas 8 cidades, como é que está sendo os maus tratos? Vem muita denúncia. A gente recebe na delegacia uma média de 100 a 120 denúncias DEPA por mês, dentro desses 8 municípios, né? Então é bastante coisa. Nem todas elas são denúncias procedentes. A gente percebe que também, isso é até uma coisa até bacana, essa abertura que você está me dando aqui no canal, é até legal, até para instruir a população, né? Porque nem tudo é maus tratos animal, né? Existem muitas situações que as pessoas relatam como uma denúncia de maus tratos animal, e quando a gente vai ver, é uma briga de vizinho, é uma denúncia de que o cachorro latiu ou o gato miou. Você fala, poxa, mas Eu já peguei várias dessas. você Você sabe, a gente já fala sobre isso. Sim, sim. Pessoal, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer uma denúncia, seja ela qual for. Não faça uma denúncia simplesmente por fazer. Isso atrapalha muito o trabalho da polícia. E outra, atrapalha aquele animal que realmente está sofrendo maus tratos. Porque existe uma lista de ocorrência para a polícia seguir, não é, Cadu? Exatamente. E aí você coloca uma falsa ocorrência, isso atrapalha quem realmente está precisando. Então, vamos fazer isso com muito cuidado, né? Não uma briga de vizinho, certeza, né? com Alguma certeza. coisa do tipo. Tem muitos casos assim, e aí isso acaba atrapalhando, como você falou. Por quê? Porque aquele caso que realmente precisa de uma atenção, que o animal realmente está passando por uma situação que precisa ser rapidamente resgatado ali, casos de vida ou morte, esses casos acabam sendo, não é que deixado de lado, mas você vai atender, você vai dar uma prioridade numa DEPA que chegou antes, numa coisa que não tem fundamento nenhum, que não existe maus tratos ali. Então tem que ter realmente muito bom senso para fazer a denúncia, para que o trabalho possa ser feito de forma efetiva e eficiente, para que a gente possa de fato, porque a finalidade é fazer o resgate daquele animal que está sofrendo maus tratos, ou que está numa situação de abandono, em algum tipo de vulnerabilidade, né? A gente tem um trabalho também, aproveitando aqui o espaço, João, nós vamos começar, isso até é uma coisa que eu dei a ideia lá na delegacia, junto com alguns parceiros e tal, da gente fazer um trabalho de conscientização em relação aos maus tratos de animal, né? Até a instrução para fazer a denúncia, o que seria maus tratos, o que não é, a parte de legislação. Então a gente está bolando aí um curso para dar, algumas coisas. Até vamos ver os meios que a gente vai fazer, se a gente consegue disponibilizar algum auditório aqui em Barueri para fazer, para ministrar esse curso, ou se a gente vai fazer de forma online. Mas nós tem esse projeto aí para daqui uns dias. Eu acho sensacional. Eu acho que é aquilo que a gente conversa muito sobre a prevenção. Referente a qualquer tipo de crime, a prevenção é extremamente importante. Sim. E esse trabalho de conscientização, principalmente com os mais jovens, porque os mais jovens eles estão ainda muito abertos a conseguir absorver essa informação, levar para casa, eu acho primordial. Nas escolas também, um trabalho que deve ser feito de conscientização, acho fantástico. Conta comigo como vereador em Santana, se puder levar para lá, né, a gente conseguir cada vez mais difundir o que é maus tratos, por que não fazer maus tratos, por que não abandonar o animal. Isso. Eu acho que faz toda a diferença. Também acabo pegando muita denúncia de pessoas que não sabem que estão cometendo maus tratos. Exatamente. Não sei se... Acho que é a mesma coisa. Bom, você deve ver muito mais do que eu, né, Cadu? Com certeza. Eu vi outro dia um carro puxando um cavalo no carro em uma velocidade que não é para... Primeiro que não é para puxar um cavalo num veículo motor, né? E segundo, numa velocidade que o cavalo nitidamente ele estava sendo machucado. Imaginem você pegar, colocar uma corda no pescoço e te puxarem com um carro, num veículo. Então, e aí essa pessoa, quando parada ali, né... Perguntaram, você não está sabendo que isso aí é crime, você pode ser preso? Não, isso não é crime, é normal, estou puxando o animal, né? Então, assim, infelizmente, por muita ignorância também, existe muito aqueles que cometem, né, Cadu, o maus tratos e não sabem que saber que está cometendo. Tem que saber. É uma ignorância, eu digo na essência da palavra. Na essência da palavra. De que é o desconhecimento de que aquilo, existe uma tipificação penal para aquilo, aquilo é um crime. Então a pessoa, né, muita gente
às vezes até mais humilde, e que no passado, né, as pessoas foram criadas. A gente tem uma realidade no Brasil que é muito difícil, né? Então você pega alguns cantões aí pelo Brasil afora e tal, pessoas que foram agredidas pelos pais e tal, né? Apanharam não de cinta, de coisa muito pior. Cinta é normal, eu apanhei de cinta. Então, apanharam de coisa muito pior e tal. Então, assim, poxa, assim, eu apanhei a vida inteira do meu pai de as coisas piores que pode ter, pô, eu bater num cachorro é crime? Como assim? As pessoas não têm essa consciência de que não pode, que hoje existe uma tipificação penal, inclusive severa em relação a isso, né? Teve até uma mudança recente na legislação que fala sobre os maus tratos de gato ou de cachorro. Se os maus tratos o animal for gato ou cachorro, a pena máxima ela passa a não ser 4 anos, passa a ser 5 anos. Então isso já não permite, a pena máxima de 5 anos, já não permite ao delegado de polícia arbitrar fiança para que aquela pessoa responda em liberdade. Então, num caso de flagrante delito, aquele cidadão vai ser preso, encarcerado, vai dormir uma noite na cadeia para no dia seguinte passar por audiência de custódia, para o juiz entender se deve liberar para que ele responda em liberdade ou não. Mas é até acredito que uma mudança boa da legislação, porque vai fazer com que aquela pessoa, pelo menos aquela noite dormida ali dentro do cárcere, vai fazer ela refletir sobre ela nunca mais fazer um ato daquele lá, entendeu? Perfeita colocação. Muito bacana, muito aprendizado referente a todo o trabalho da polícia, a história, Cadu, e também agora referente aos maus tratos, o crime de maus tratos, a conscientização, que é extremamente importante. Sim. Meu, papo muito bacana, muito legal, de alto nível. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí está adorando. E vou lembrar mais uma vez, pessoal, se inscreve no canal, dá aquela força, envia para as pessoas que você acha que vai fazer a diferença também, um conteúdo de qualidade. E Cadu, para finalizar, deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem aí para as pessoas, para as próximas gerações. O que você gostaria de dizer? Cara, eu acho assim, bom, primeiro eu sou muito, muito grato a Deus pela vida que eu tenho, pelas oportunidades que eu tenho, de colocar pessoas boas na minha vida, sabe, Deus me fazer enxergar quem são as pessoas boas, quem são as pessoas ruins, quem quer o meu bem, quem não quer, e saber selecionar isso, né? A polícia para mim é uma questão de vocação, eu amo o que eu faço, de verdade. Tenho planos mais para frente, gosto assim, eu tô aqui em Alphaville há 30 anos já, é um lugar que eu tenho uma paixão enorme por aqui, estudei, me formei na faculdade, hoje trabalho aqui, moro em Barueri, então eu quero fazer muito por essa região aqui, porque eu acho que é uma região muito boa, tem muito a crescer, sabe? Eu acho que a gente dentro da polícia, até fazendo esse trabalho, não só da parte animal, mas toda a parte de conscientização, sabe? Alphaville tem crescido alguns pontos aí de furto de automóvel, algumas coisas, eu acho que a gente pode trabalhar de forma a ajudar a comunidade também, com palestras, com aprendizado, para que a nossa comunidade sempre fique melhor, né? A gente já vive num lugar muito bacana, né? Perto de outros lugares a gente tem um privilégio de morar num lugar muito bom, então eu acho que a gente pode sempre buscar esses bate-papos, essas coisas, difundir conhecimento, isso é sempre muito, muito agregador para a vida das pessoas. E eu quero deixar uma mensagem aqui, a Delegacia do Meio Ambiente está de portas abertas lá, tá? Hoje nós estamos aqui em Barueri, na Rua Turmalina 292, no Jardim dos Camargos, em Barueri, perto da Praça das Artes ali. Estamos à disposição, quem precisar, né? Espero que não, né? Ninguém quer precisar de polícia, mas quando precisarem, seja para a parte de defesa de animal, parte de meio ambiente, ou também não, a delegacia sempre está de portas abertas para as pessoas lá, o que a gente puder ajudar. Tem a DEPA, já falamos aqui, né? Da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, façam as denúncias de forma consciente para que a gente possa ter efetividade nos resgates nessa causa. E, cara, só agradecer você aí pela oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, da minha carreira, da minha família, e sempre bom, cara, eu desejo toda a sorte do mundo pra você nessa sua jornada, porque, de novo, a política precisa de gente como você, cara, gente jovem, com cabeça boa, sem vício, que vem da iniciativa privada e sabe que na iniciativa privada é resolver pepino, e na vida pública é da mesma forma. O dia todo. Não é? É o dia todo, e eu já faço convite. Já faço convite e você, te desafio também
a se candidatar na Opa. próxima eleição, Ah, quem sabe? porque quem sabe? eu sinto muito isso, essa vontade, né, sua de servir. Eu acho que isso é muito bacana, é muito bonito. Você tem força, você tem garra, eu sinto isso em você. Obrigado, João. Tem conhecimento, tem bagagem para isso. Obrigado. Sabe? Quem sabe? E meio ambiente está muito em alta, tanto a fauna, a flora. Eu tô falando aqui mesmo, nossa região, um crescimento, né? Sim, sim. Devastador, mas a gente não quer perder nossa qualidade de vida, Claro. não quer perder a segurança. Com certeza. Somos uma cidade que ama a nossa fauna, né? Seja os animais silvestres, como também os nossos animais de casa. Mais de 80% da nossa população aqui tem animal em casa. A gente ama animal, uma população que adora animal. Então, eu te desafio. Porra, quem Te sabe? desafio a próxima. Vamos sim. Vamos sim. conversar disso aí. Vamos lá, você me ajuda. Eu hein? vou, Você eu vou me te ajuda. ajudar, eu vou te ajudar, vou te ajudar. E vou te encher pra você não Vamos desistir. sim, vai ser um prazer. Legal, Cadu. Pô, Cadu, obrigado, meu irmão. Obrigado, Prazer irmão. Tamo ter aqui. junto, tá Tamo bom? junto, vamos pra cima. Sucesso aí, que Deus te abençoe. Gente, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Galhardcast. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Valeu, até a próxima.